Boa noite a todos. Como o André acabou de mencionar aqui, durante a explicação da coroa do Advento, nós estamos em Advento e é motivo de alegria, de expectativa, mas também de esperança. E acredito que nesse ano em especial, por estarmos num período de pandemia, algo que tem deixado muitos de nós preocupados, tão representativo crermos que Jesus é a esperança do mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte da mensagem do Advento, como iniciamos semana passada. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, mas que também fiquem à vontade. Vamos orar? Mas eu queria fazer diferente nessa noite. Eu queria orar junto com vocês. Fechem seus olhos e repitam comigo o que eu vou falar. Senhor, fale aos nossos corações. Transforme todas as coisas. Que a Tua palavra permaneça para sempre. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai falar ao seu coração, aos nossos corações, de uma maneira muito especial nessa noite. Começamos na semana passada a mensagem sobre o Advento, uma mensagem que fala sobre a esperança. Uma esperança que vem da promessa do Messias, e sobre essa promessa que eu quero compartilhar e falar hoje. Nós estamos aqui para falar para vocês dessa promessa que o Senhor Jesus faz a cada um de nós. Esse período que antecede o Natal é o período que a gente tem de repensar sobre a vida. E esse período é o período de Advento. Advento, um período de espera, um período pelo qual os nossos corações se preparam para uma chegada. E que chegada é essa? Uma chegada que envolve o nosso coração e que nos enche de alegria. Uma chegada onde a gente se prepara para algo que irá acontecer. É isso que significa o Advento. Um período de preparação, de grande expectativa, onde o nascimento do Senhor Jesus vai acontecer. Mas não é só isso. O arrependimento também envolve o Advento. E quando a gente fala de Advento, o nosso coração tem que estar preparado para se arrepender, para olhar para dentro de nós e ver aquilo que precisa de fato ser mudado, ser transformado também. É um momento especial onde a gente olha para o nosso interior e coloca diante de Deus como foi a vida, como foi o ano. Se existe algo para mudar, se existe algo para pensar em mudar. E tudo isso, gente bonita e fofa de Deus, envolve o Advento. O Advento é como um quadro grande e bonito. Mas o Advento é essa moldura que envolve esse quadro, essa grande obra-prima. Uma linda moldura que envolve um quadro. O que há dentro desse quadro é que nós precisamos entender que é o mais importante. É o que traz a beleza do quadro. Mas você já parou para pensar que quando essa expectativa que envolve o Advento, ela nos traz alegria? Mas quando a gente perde essa alegria, a ideia toda do Advento perde um pouco do seu significado. Porque na verdade, a alegria da espera é a grande razão do Advento. Quando a gente perde essa alegria, quando a gente olha para o Advento e essa alegria se vai, simplesmente o Advento ele perde o seu significado. O Advento não é uma espera passiva, como eu falei semana passada, mas é uma espera ativa. Ela envolve a nossa participação em refletir, em pensar, como eu havia falado. É um convite à prática da fé. É viver de maneira mais profunda. É procurar esse aprofundamento no Senhor. É olhar para Cristo, para aquele Cristo que vem. Olhar para os irmãos e ver a alegria no rosto de cada um e ver como eles têm andado.
mesmo com os nossos rostos, com essas máscaras, ainda assim nós podemos enxergar a alegria no olhar de cada um. Isso é incrível. E como isso pode também influenciar também a nossa vida e a nossa jornada. E tudo isso tem a ver com a vinda do Rei. Olhar para dentro e corrigir os nossos próprios caminhos. A alegria que Jesus traz desse amor que envolve tudo isso é o que nos enche de expectativa, porque Jesus é a própria fonte de alegria desse advento. Ela que, como se fosse um combustível, que nos leva a continuar esperando por aquele que vem. O advento é a grande expectativa da chegada do Rei. O nosso coração se enche de alegria, porque Jesus é essa fonte. A alegria na espera é a certeza daquele que vem. Porém, e quando a gente perde essa esperança? E quando a esperança simplesmente se acaba? E quando chega aquele momento que parece que essa esperança no advento se vai, o que acontece? Parece que ficamos sem chão, sem vida, sem direção. Às vezes ficamos angustiados, deprimidos. A gente vê um mundo totalmente desesperado, sem esperança nos olhos, sem esperança no coração. Não é isso com o Evangelho para nós. Nós precisamos entender que essa alegria, ela tem que nos contagiar, ela faz a diferença em nós. Mas quando deixamos que essa tristeza tome conta do nosso coração, por deixar que essa esperança se vá, nós deixamos de ser usados por Deus. Nós deixamos de fazer a diferença na vida do próximo. Nós deixamos que tudo isso que envolve a nossa alegria tome conta do nosso coração. Então nós vivemos de uma maneira apática. Cristãos que só olham apenas para dezembro como um momento de buscar a Deus. É o momento que eu olho, o último mês do ano, eu quero buscar mais o Senhor. Mas na verdade, Natal é todo dia. Na verdade, o advento deveria fazer parte do nosso amanhecer. Tudo isso, na verdade, deveria nos contagiar no nosso dia a dia. Eu amo arte. Eu sou completamente apaixonado por artes. Uma vez eu olhei um quadro e achei o quadro lindo numa galeria lá em São Paulo. E era uma paisagem. E eu me recordo que eu estava ali naquele momento olhando, contemplando, né? Ali na pinacoteca. E chegou uma senhora perto de mim e perguntou: você entendeu esse quadro? E eu confesso que eu fiquei tão sem graça, mas tão sem graça, e eu não sabia o que falar naquele momento para aquela senhora. Eu só queria que alguém me reconhecesse ali em São Paulo e falasse: não, vem aqui. Só isso que eu queria, só isso. Mas eu criei coragem, respirei fundo e falei: sim, é uma linda paisagem. E ela balançou a cabeça de forma negativa e disse que aquilo não era uma paisagem. Ela disse que tinha a ver com a minha alma. Aquilo que eu estava vendo era o que estava entrando na minha alma. E eu olhei e me questionei: será? Eu só vejo um quadro, uma paisagem. Eu só estou enxergando isso. E tem gente que consegue enxergar isso que essa senhora falou, não é verdade? Talvez você veja o Natal da mesma forma, como um momento que você tem que dar presentes. O quadro do Natal na sua vida se refere a você dar presentes, receber presentes. Esse período de Natal faz a gente refletir em como a gente vê o quadro da vida também. Será que você já parou para pensar também? Será que você parou para pensar que às vezes você também não conseguiu ver o quadro da sua vida da maneira correta? Talvez você só está vendo uma linda paisagem, mas tem algo que deveria ser mais significativo para você e acaba não sendo. O advento é um período para você fazer essa reflexão.
E essa reflexão tem que levar a gente a aprender a também esperar em Deus confiantemente. Mas é o contrário. A gente tem tantas pessoas que avaliam o quadro da vida da mesma forma que eu avaliei naquela galeria, que acham que está tudo bem, mas no fundo é daquele jeito que você vive, com tristeza e sendo triste o tempo todo. E de repente a gente fala que Jesus é a esperança da vida, e muitas pessoas acham que a esperança que Jesus está falando, ou que a gente está falando como pastor, é uma esperança que custa dinheiro. E não é esperança que custa dinheiro, porque o que a gente está falando é dessa alegria na espera. Nós vivemos numa busca desenfreada por conseguirmos coisas cada vez mais rápido. Nós queremos uma internet mais veloz. 4G não é suficiente, eu preciso de 5G. Daqui a pouco 5G não é suficiente, eu preciso de 8G. Carro com 8V, um V8, já não me importa mais, eu preciso de um mais rápido. Tudo na ânsia de querer ser mais rápido, ser mais ágil. O que acontecia com as pessoas naquela época? A promessa de Deus para elas era exatamente que elas então fossem alegres durante a espera. E não era algo fácil, né? Vamos pensar comigo como era viver na Palestina antiga, no primeiro século antes. Pensa como que era o posto de saúde ali. Pensa no posto de saúde mais avançado. Era um tanque. Era o posto de saúde mais avançado, era um tanque. Era o mais avançado naquela época. Até os coxos iam ali procurar atendimento. Pensa como era o saneamento básico daquele lugar. Pensa como eram as coisas naquela época. As coisas eram muito mais difíceis. Então, falar de alegria na espera de Jesus, vir e mudar todas as coisas, fazer com que as pessoas também olhassem o quadro da vida de uma maneira errada, porque eles olham o quadro da vida achando que Jesus seria um certo Davi, um certo rei que viria então, e a partir da presença dele, ele levantaria uma espada e anjos viriam do céu e iam guerrear contra todos os poderes da terra, e eles venceriam, triunfariam. Não é hoje um quadro muito parecido com a nossa realidade? Eles estavam vendo o quadro errado. Enquanto Deus estava falando de outros poderes, Deus estava falando de algo que mudaria a realidade do mundo, de um mundo, e eles estavam vendo esse quadro. E é exatamente o que a gente faz. A gente olha para o quadro da vida desse jeito, dessa maneira. Então você não consegue ter alegria na espera. Na espera de que Jesus mude o seu casamento. Você tem que ficar feliz durante essa espera. Você tem que estar alegre durante essa espera. Mas peraí, pastor, como assim? Calma que a gente vai chegar lá. Eu acredito que quando a gente olha para a nossa vida, tem coisas que precisamos repensar. Se você não tem alegria na espera que Jesus vai se manifestar na sua vida, você está vivendo exatamente como aqueles povos da Palestina antiga. Mas eu tenho alguma coisa para tirar você do inferno. É um texto bíblico. Lucas capítulo 1. Abram suas Bíblias. É um texto interessantíssimo que conta uma história incrível. E se vocês gostam de histórias malucas, doidas, vocês precisam ler a Bíblia. Se vocês gostam de coisas inusitadas, vocês precisam ler a Bíblia. Lucas capítulo 1, vamos ler dos versos 11 a 13. Diz assim: E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João.
Alguém sabe quem é esse João, né? Todos sabem. Foi aquele que preparou o caminho, né, para Jesus. Mas entenda uma coisa: se vocês estão orando por algo e pedindo resposta de Deus, entenda que quando Ele responder a sua oração, quando Ele dizer assim para você, sua oração foi respondida, e aquele tracinho azul, Deus vai te abençoar pedindo exatamente o que você quer. Não se sinta tal por isso. Não se ache o máximo. Entenda outra coisa: Deus está usando aquilo que Ele está te dando como algo para o propósito dEle. Você vai entender por que eu estou falando isso. Olha o que acontece. Vamos continuar lendo. Lucas capítulo 1. Agora vamos ler dos versos 14 a 17. Diz assim: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João talvez só estava pedindo um filho. Deus fala assim: eu vou te dar um filho, mas vai ser um filho, carregado de todas as coisas que eu tenho que dar. E sabe por quê, irmãos? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa que alguém ia preparar o caminho para Jesus. E Deus escolhe a família de Isabel, a família de Zacarias, para ser abençoada. As famílias são abençoadas por Deus por um propósito eterno, e não para um propósito momentâneo e terreno. Famílias, entendam isso. Entenderam? Uma vida sem propósito é um barco sem leme. Você sabe qual é o seu propósito aqui? Um crente que não entende a promessa, que não olha para a promessa, como pode se denominar crente? Aliás, crente significa aquele que crê em algo. Como eu sou crente se eu não consigo olhar para a promessa e dela me alegrar? Não faz sentido. Não faz sentido para mim e para você dizer que somos cristãos se não olharmos para as promessas, se não entendermos o advento. Isso faz parte de pessoas incrédulas, pessoas que não entendem ainda a promessa, pessoas que precisam entender o significado do advento. E talvez vir aqui hoje na igreja vai fazer você refletir sobre isso. E eu confesso que esse ano para mim de 2020 foi o primeiro ano que eu olhei para o advento nesse sentido. E eu agradeço a Deus, agradeço a Dedê por isso, pelo desafio que foi lançado. Eu sempre vi a Igreja Católica fazer algo muito forte em relação a isso. As cores do advento, como o André mencionou aqui, né? Aquele significado todo. Às vezes a gente não olha para esse calendário litúrgico, e tem gente que não sabe que existe o calendário litúrgico. E a partir desse calendário litúrgico, irmãos, muitas coisas podem nortear a nossa vida. E quando eu olho para esse texto propriamente, eu quero tentar trazer para vocês essa alegria na esperança. E esse texto começa a mostrar para mim que há algo a mais. É uma coisa ligada, conectada ao profeta Isaías, que o povo que vivia nas trevas viu ou verá a maravilhosa luz. E esse texto, quando Isaías está falando, existe um povo bem antes de Jesus nascer que vivia assim, sem esperança alguma. Então, quando Isaías aponta, haverá um momento que a alegria chegará, o sol raiará, vai iluminar todas as trevas, isso vai acabar, esse sofrimento vai acabar. Quando Isaías fala, o povo que estava ouvindo, que era o povo de Deus, eles então tomam o coração deles é tomado de uma grande esperança, e eles ficam alegres por isso. Eles então, mesmo vivendo no meio do cativeiro, mesmo vivendo em muitas dificuldades,
passam a se alegrar. E é exatamente isso que precisamos entender, irmãos. Por mais que seja difícil, qualquer que seja a situação das nossas vidas, por mais que seja complicado, e você tem orado a Deus, e Deus pode responder a sua oração, colocando sobre você um propósito eterno, precisamos aprender a ter alegria na espera da manifestação de Deus em nossas vidas. Glória a Deus! E por que a gente tem tanto e tão mais espera do que aquele povo lá? Porque o tempo para a gente já passou. Isso aqui era uma profecia que se cumpriu agora, a partir do que a gente leu em Isaías na semana passada. Agora, João Batista falando isso, e quando eu olho para esse texto, uma das coisas que me vem à mente é: a esperança traz alegria. A esperança em confiar em Deus traz alegria. É isso que a gente precisa viver como cristãos, a alegria da esperança que está em Deus. Outro dia, eu conversando com um pastor, eu vi o quadro na parede dele do rock. Cara, eu amo rock. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de rock balboa. E eu achei engraçado, eu pensei, tem um significado esse quadro. Porque eu voltei a pensar naquele quadro que eu vi na galeria. E eu olhei para aquele quadro do rock e falei, cara, tem um significado. Você olha e você se vê motivado. O rock traz aquele personagem que motivador, alegre, persistente. Então, quando olhamos para esse quadro, traz uma vontade de fazer, de ir para frente. Da mesma forma, é essa alegria que a esperança nos traz. Quando nós olhamos para esse quadro da fé, nós vemos o Cristo. Então essa moldura ela fica mais bonita. O advento se torna realidade porque a gente tem um quadro que não é em branco, não é uma tela em branco. Nós temos um quadro que é real. E aí eu quero te questionar: como é que está o quadro da sua vida hoje? Se você tivesse botões, ou deixando bem bacaninha, se você pudesse definir com emojis a sua vida hoje, você definiria como? Como estou feliz? Mais ou menos. Estou triste. Como é que está o quadro da sua vida hoje? Pastor, você não tem noção. Eu estou voando. Irmãos, das duas uma. Ou você está doido ou você toma um Red Bull. Pode ser muito verdade, ou você não entendeu absolutamente nada. Irmãos, é normal a gente também ter problemas. Isso são coisas que a vida vai proporcionar para a gente. Mas o que é anormal é um cristão que conhece a Deus viver prostrado diante do sofrimento. Isso é anormal. É anormal um cristão que conhece a graça de Jesus viver rendido à tristeza. É anormal que um cristão que conhece Jesus não perceber que um dia ele vai se manifestar na vida de uma maneira diferente e todos verão. O sol raiará na sua vida. O que é anormal para mim é ver uma igreja que não acredita nisso e não propaga isso. Isso para mim é anormal. É isso que o advento está trazendo para a gente. É essa percepção. Quando eu converso sobre igreja, sobre tudo que está acontecendo com a gente, uma das coisas que me vem sempre à mente é que nós precisamos ser esse sol que raia na vida das pessoas. Nós precisamos levar essa alegria na vida das pessoas. E aí, a gente toma essa responsabilidade para nós? A gente chama essa responsabilidade? Porque senão significa que a mensagem está errada para a gente também. A gente não acredita nela também. Mas quando eu acredito na mensagem de Jesus para a minha vida, ela se torna tão diferente para mim. E eu faço parte dessa mensagem. Eu sou agora portador dessa mensagem. Eu propago essa alegria na manifestação de Deus na minha vida e na vida das pessoas. Nós temos que ser. Nós temos que ser. A pergunta que eu tenho para vocês é: e quando eu não confio nas promessas? Quando você não tem a base da sua fé,
Quando você não acredita, não tem como a gente caminhar feliz. Não tem como ser feliz. Não tem como ter alegria. Se a esperança se foi, a alegria também é uma consequência. E se eu não consigo ter fé, se eu não consigo olhar para frente com esperança, como que a alegria vai tomar conta do meu coração? Só pode ser um movimento de Deus transformar isso tudo. Não é o que você vai correr atrás. Não é algo que alguém pode te dar que vai te encher de alegria. Isso tem a ver com fé no coração. Isso tem a ver com aquilo que estava predestinado, premeditado. Aquilo que estava escrito, aquilo que foi falado. A esperança é algo que pressupõe tudo aquilo que um dia a gente iria acreditar. Por isso todos os profetas, por isso o Antigo Testamento, por isso os anjos, por isso o Advento. O Advento prepara para que o nosso coração se encha de esperança e alegria. É isso que é o Advento. E quando a gente perde isso tudo, acabou, se vai. A esperança se vai, a alegria se vai, nosso coração se enche de tristeza. E deve ser muito triste para uma pessoa celebrar o Natal apenas uma vez por ano, pois o Natal, como eu disse anteriormente, não é uma data. O Natal é Cristo, e sendo assim, para o cristão, o Natal é o ano inteiro. O Natal é todo dia. E eu sempre ouço pessoas me dizendo exatamente isso: pastor, mas eu oro e parece que Deus não responde. Eu sempre ouço pessoas desanimadas com a vida, com o casamento, com a família, com o trabalho, com as coisas. Ele tinha colocado toda a sua esperança naquilo e não deu certo. A gente ouviu aqui o André falando na reunião de oração que a gente não tem que colocar a nossa expectativa em apenas pessoas, em coisas, mas colocar em Deus. E a gente sempre cai nesse erro, porque a gente não acredita na promessa de Deus para a nossa vida. É muito comum nós hoje, ainda vendo tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, se cumprir no Novo Testamento, mas pelo fato de estarmos muito longe, distante dessa ideia toda, não só espiritual, mas onde aconteceu e tudo mais, estamos em outro continente, tudo isso para a gente, o tempo tem passado muito rápido. Tudo isso para a gente às vezes é assim, alimento para a gente não crer mais na promessa de Deus. Fato. Hoje nós somos encharcados de ideias para que de fato venhamos a esquecer de um Deus, esquecer do Deus Criador de todas as coisas. Eu ouço pessoas me dizendo exatamente isso. As pessoas se dizem crentes, mas elas não vivem como crentes. E existe uma promessa da manifestação de Deus em nós, e ela já aconteceu. E é a vinda do Espírito Santo. E as igrejas se formam a partir disso. E nós estamos aqui hoje reunidos por causa disso. Mas tem gente que não crê nessa manifestação de Deus na própria vida. Que Deus vai fazer algo na sua vida e vai impactar outros também. A gente às vezes se perde achando que simplesmente essa promessa não é para a gente. A gente vive aqui só porque Deus joga algumas coisinhas, algumas migalhas, de vez em quando, uma bênção ou outra para a gente, ou até pior do que isso. Tem gente que vive num grupo só para ter um grupo, uma comunidade para frequentar, um lugar para estar. Tem gente que não percebeu que existe uma promessa, e uma promessa dupla, que Ele se manifestaria na nossa vida todos os dias, e mais do que isso, que Ele voltaria para nos buscar, que é para a gente viver como se a gente já estivesse lá com Ele, que é para a gente estar hoje vivendo a alegria da espera e encontrar com Ele, a alegria de espera de estar com Ele o tempo todo, viver e ver coisas com Ele, de compartilhar coisas com Ele. Mas isso não é verdade, porque tem muita gente que não vive isso. E aí a gente vive no meio do caos, do problema. E falar do Advento hoje é simplesmente, gente bonita e fofa de Deus, uma tentativa da gente resgatar
o viver uma esperança real. Não dá para ficar achando que você vai embora no domingo à noite, tudo o que o pastor aqui falou é muito bonito e desligar. E você vira a chave, pluft. Agora eu vou viver minha vida. Chega domingo à noite, pluft. Vira a chave da igreja. Volta para a igreja de novo. E não é isso. Quebra esse botão. Não tenha mais chaves para virar. Vocês conhecem a história da vida das caixinhas? O cara é crente, está na igreja, ele vai e arruma um trabalho. Ele sai da caixinha do crente e vai para a caixinha do trabalho. Lá ele aceita qualquer proposta, faz qualquer negócio. E aí entra na caixinha de trabalho, porque lá ele pode trabalhar que nem louco. Ele vai fazer hora extra, vai fazer de tudo, até mentir, porque ele precisa daquele emprego. A vida está um caos, e ele vem para a igreja arrastando todas as caixinhas com ele. Irmãos, não dá para entrar na igreja com todas essas caixinhas. Tem que ter uma só. Seu casamento, seu trabalho, sua vida pessoal, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, tem que estar dentro da caixa da espiritualidade. Coloca tudo ali, tudo. Isso é o reflexo de quem não acredita nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é essa aqui. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, e Ele voltaria para nos buscar, nos levar para um lugar onde Ele preparou para nós, onde o Pai está. Sabe por quê? Para que a gente vivesse em comunhão plena com Ele, do jeito que a gente está aqui hoje, para que essa mesa tivesse a presença dele real ali, física, junto com a gente, a presença dele aqui. Mas a gente ignora por não mais acreditar na promessa. Irmãos, existe a presença dele aqui hoje. Eu creio que o Senhor está aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. Quando você foi escolher a roupa para vir para a igreja hoje, você pensou que Jesus estivesse aqui e iria te ver? Ou você pensou mais em como as pessoas iriam te ver? Quando você saiu de casa e entrou aqui, viu esse lugar bacana, bonito, legal, incrível, você fez uma crítica? Um elogio talvez? Ou você se ajoelhou, fechou seus olhos e falou assim: obrigado, Senhor, que o Senhor enviou pessoas para pensar em mim antes que eu estivesse aqui. Você fez isso? Isso é sintoma de quem não acredita nas promessas. E eu posso ficar aqui a noite toda enumerando várias, mas vou falar mais algumas. No seu momento íntimo com Deus, antes de dormir, você fala assim: Senhor, que essa mensagem não se apague no meu coração, para que eu viva fervorosamente a sua promessa. Você fez isso? Você costuma fazer isso? Você faz isso? Na segunda-feira, quando você acorda, você fala assim: Senhor, eu preciso daquela mensagem de ontem. Eu preciso que o Senhor se revele em mim. Eu preciso que as pessoas observem o que está acontecendo. Você está fazendo isso? Essa é a última, tá? Eu prometo, é a última. Quando você escolhe quem ou o que vai amar, você está percebendo que Jesus está do seu lado, participando ativamente dessa escolha com você e olhando talvez para você? É isso que você vai escolher? Sintomas de quem não acredita na promessa. Quando eu não acredito na promessa, eu sou jogado inteiramente ao mundo para viver do jeito que ele tem que falar para mim que é. Eu vou ler na cartilha que o mundo me dá. É por isso que tanta gente escolhe viver sem crer na promessa, porque é mais fácil viver segundo as promessas do mundo. Elas são palpáveis, eu posso ver, eu posso enxergar, mas como eu posso crer numa palavra de um Deus que supostamente eu não vejo, me falar para confiar e esperar com alegria? Será que ele não percebeu que a gente está vivendo uma pandemia? Será que ele não percebeu que tem pessoas morrendo? Como? O mundo te dá promessas também. Ele fala assim para você: confie em mim que o seu talento vai te levar longe, garoto, garota. Faça aquele investimento certeiro.
Isso aqui vai te dar segurança para o resto da sua vida. Coloque seus filhos na melhor faculdade, porque eles serão alguém na vida. Não é errado, tá? Colocar os seus filhos na melhor faculdade. É errado é você acreditar nisso. Para ser alguém na vida, primeiro você tem que orar com o seu filho. Lucas capítulo 2 tem essa segunda parte da promessa se cumprindo. E olha que interessante, quando a gente está falando da alegria da espera, a alegria na espera tem tudo a ver com isso, porque é essa promessa para a gente. Vamos ler? Lucas capítulo 2, do verso 8 a 11. Lucas capítulo 2, do verso 8 a 11, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A promessa de Deus foi cumprida na vida daquelas pessoas, e esses homens estavam lá no campo, e o próprio Deus mandou falar para eles: ei, vocês não estavam esperando a promessa? Vocês então vão ver que ela está se cumprindo agora, imediatamente. Vai lá ver agora. Deus é um grande cumpridor de promessas. É por isso que eu tenho que acreditar que a alegria traz esperança. É por isso que eu tenho que acreditar, porque eu olho para trás e vejo tudo aquilo que Deus já fez. Eu preciso viver esse espetáculo na minha vida, ainda hoje. Eu preciso viver isso de alguma maneira. Quando eu não vivo isso, eu vivo um momento de luta eterna, de desesperança na minha vida. Você tem que acreditar nessa promessa de Deus, porque a esperança traz alegria e esperança. Glória a Deus. É nesse momento que o quadro começa a ser pintado. É nesse momento que a alegria começa a tomar conta. O advento é essa grande moldura. O quadro é tudo isso que eu estou falando. É o momento que Jesus começa a ser pintado. A gente começa a olhar para frente e começa a ter alegria. E a sua vida apática, branca, sem graça, e de repente o autor da vida, aquele que sabe colocar cores nos lugares certinhos, começa a pintar a sua vida. E você pode ter esperança com isso. Se você ainda tem dúvida, irmãos, faça como eu. Olha para trás e veja o que ele já fez. Olha, ele prometeu para um povo e ele cumpriu para esse povo. Ele vem mostrando, ele fala assim: a minha promessa vem carregada de grande alegria. Exatamente o que ele faz. A esperança traz alegria para a gente. E hoje, o que eu desejo é que vocês vivam esse momento de grande alegria. E que bom que nós podemos confiar em Deus, porque Ele nos dá grande alegria. O advento mexeu muito comigo, irmãos. Talvez a pessoa que você mais ama não esteja aqui ao seu lado hoje. Como você deve esperar isso? Talvez aquilo que você mais pediu a Deus ainda não tenha acontecido. Como você vai esperar por isso a partir de agora? Talvez um grande problema que você quer que o Senhor resolva de uma maneira milagrosa ainda não aconteceu. Você está ali vivendo Ele, carregando Ele no seu colo. Como você vai esperar isso? Minha resposta para você é: espere com grande alegria. Vamos orar? Tire esse tempo e tenha esse momento de contrição, de autorreflexão. Fale ao Senhor nesse momento. Tire esse tempo. Fale com Ele.